não me conformo, eu não limpando com o pecado, eu não me adapto, eu nunca fui nem sou um derrotado, eu vou pra cima, vou inconformado. Que profetizou em um momento muito, mas muito difícil da nação de Israel. Diz a Bíblia, amados, que Ezequiel, ele é considerado como um profeta pós-exílico, ou seja, o profeta pré-exílico. O que isso significa? Significa que o profeta Ezequiel, ele profetizou na época do exílio, quando o povo de Israel, quando o povo de Deus fora levada ao cativeiro do exílio, ou seja, ao cativeiro babilônico. Então foi neste momento que o profeta Ezequiel, ele começa a profetizar. Ezequiel, ele profetizou em um momento de bastante turbulência na nação de Israel. Ele profetizou no momento em que o povo estava totalmente destruído. E a Bíblia, amado, vai nos mostrar claramente, a partir do capítulo 2 do livro de Ezequiel, quando Deus aparece para o profeta, mostrando a visão, ou seja, mostrando qual seria a missão que o profeta Ezequiel teria. Deus, amado, no capítulo 2, ele aparece para o profeta Ezequiel, dizendo que o povo de Deus havia se desviado daquilo que eram os seus preceitos. Deus aparece para o profeta Ezequiel e mostra, deixa bem claro a sua missão. Deus, ele fala, ele mostra que Israel havia se desviado completamente dos mandamentos e do preceito de Deus. A Bíblia, amado, diz-nos que o reino que Salomão havia deixado era um reino de paz. Então, muito antes do capítulo 2 de Ezequiel, nós estamos a ver que Deus, ele vai explicar ao profeta Ezequiel aquilo que havia acontecido para que Deus levasse o seu povo ao cativeiro, para que Deus permitisse que o seu povo fosse levado ao cativeiro, antes mesmo que Deus, amado, permitisse que o povo fosse levado ao exílio, que o seu povo fosse levado aos problemas. Antes, porém, a Bíblia nos mostra que o povo de Deus, amado, que estava vivendo num período de abastança, num período de paz, uma paz que foi construído na pessoa do rei Salomão. A Bíblia fala que durante um período de 40 anos havia uma estabilidade de paz na nação de Israel. E a Bíblia fala que foi mesmo nesse instante, foi mesmo neste período que Salomão, ele trouxe vários deuses. Salomão trouxe vários ídolos. Havia muitos deuses na nação de Israel. E a Bíblia fala, amado, que Deus, ele não se compadece com a idolatria. A Bíblia nos mostra que o povo de Deus estava trocando a adoração de Deus. O povo escolhido de Deus estava olhando para os outros deuses, estavam olhando para os ídolos. E diz a Bíblia, amado, que Deus, ele aparece para Salomão, dizendo que Deus iria dividir a nação de Israel. Deus falou para Salomão que a nação de Israel, o trono de Israel, haveria de se dividir. Agora a Bíblia vai nos mostrar, amados, que chegou o momento que Salomão saiu do reinado, entrou um dos filhos de Salomão, e a Bíblia fala, amado, que no trono de Israel nunca mais houve paz, era sempre brigas. E a Bíblia fala que certa vez houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. E a Bíblia fala que Israel havia se dividido. Tinha o povo do norte e o povo do sul, Judá e Jerusalém. A Bíblia fala que não havia ligação entre o povo, entre os escolhidos de Deus. E diz a Bíblia, amado, que nesta época, diz a Bíblia
que o povo de Israel não deu ouvido à voz dos profetas. O povo de Deus não ouviu, não atendeu aquilo que é a palavra que Deus havia falado por intermédio dos profetas. Até então, que no ano de 722 antes de Cristo, a Bíblia fala que Deus, ele levanta um povo para disciplinar o povo de Deus. Deus levanta um certo homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e Babilônia nesse instante era uma nação que estava governando, era uma potência mundial naquela altura. E diz a Bíblia que no ano 722 antes de Cristo, Deus levantou Nabucodonosor, e a Bíblia fala que Nabucodonosor pegou o reino do norte e levou no cativeiro da Babilônia. A Bíblia fala, amado, que houve uma deportação total no reino do norte. Nabucodonosor chegou até no reino do norte e levou todos os homens sábios, todos os homens entendidos, todos os homens que eram dotados em ciências. A Bíblia fala que levaram aqueles homens, e a Bíblia também conta, amado, que no mesmo instante, ou seja, depois de um certo tempo, no ano 583 antes de Cristo, agora chegou a deportação do reino do sul. Agora, amado, nós estamos a ver que Israel está desfeita totalmente. E a Bíblia conta que quando Nabucodonosor, quando o exército da Babilônia foi para a nação de Israel, eles deportaram, eles deixaram toda Jerusalém em ruínas, eles destruíram toda a nação de Israel, eles destruíram o templo que Salomão havia construído, eles destruíram o palácio que Salomão havia construído, eles destruíram as cidades, partiram as portas, derrubaram as muralhas de Jerusalém. E a Bíblia fala, amado, que a nação de Deus, o povo de Deus, ou seja, a cidade de Deus estava destruída, a nação de Deus estava destruída, o povo de Deus estava andando de cima para baixo, o povo de Deus andava sem direção. Amado, a Bíblia fala que o povo do norte foi levado, o povo do sul também foi levado. Deus permitiu que Babilônia levasse, deportasse o seu povo. Por quê? Porque o povo de Deus não dava ouvido à voz de Deus. Amado, todas as vezes que nós não damos ouvido à palavra do Senhor, Deus sempre irá levantar alguém para nos punir. Deus sempre irá levantar uma situação alarmante para nos disciplinar. Amado, a Bíblia conta que Deus, ele permitiu que o seu povo fosse levado cativo. Amada igreja, noiva do Cordeiro, a Bíblia está a dizer que aqueles homens que eram entendidos, aqueles homens que eram pais de família, reis, ou seja, responsáveis das tribos, foram levados para a Babilônia para ser transformados em escravos. Foram levados para a Babilônia para fazer adobes, para edificar as cidades babilônicas. Eles destruíram a cidade de Deus, a cidade de Israel, e foram para a Babilônia construir as cidades, as fortalezas. E a Bíblia fala, amado, que o povo de Deus, a cidade de Deus estava em ruínas. A cidade de Deus, o templo do Senhor, aonde habitava, aonde tinha a presença de Deus, estava em ruína total, estava em ruína completamente. Amada igreja, é assim que acontece conosco quando não damos ouvido à palavra do Senhor, quando abandonamos a palavra do Senhor, quando abandonamos os preceitos de Deus. Amado, a nossa vida irá sendo encontrada em ruínas. Amado, a Bíblia fala que a Israel lhe foi levada para a Babilônia para se transformar em escravo. Quantas pessoas que abandonaram a voz do Senhor agora se transformaram em escravos lá fora no mundão? Quantas pessoas que Satanás transformou em escravos, pessoas que são escravas da bebida, pessoas que são escravas do sexo, pessoas que são escravas da masturbação, pessoas que são escravas do
de Deus foi levado cativo. O povo de Deus, a nação de Deus foi levada cativo. Aquele povo, aquela nação que Deus havia escolhido, agora foi levada, foi deportada para a Babilônia, foi se transformar em escravo. Até então que a Bíblia agora conta, amados, que Deus, ele aparece até ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 2, que nós já fazemos a menção, e Deus começa a explicar para o profeta Ezequiel, porque, amado, a Bíblia conta que o povo de Israel estava lá na Babilônia, trabalhando na Babilônia, pensando lá em Israel. Eles viam que o povo estava totalmente desfeito. Eles pensavam consigo mesmo que Israel acabou. Eles pensaram consigo mesmo que a nossa nação deixou de existir, nunca mais irá existir a nação de Israel. E Deus aparece para o profeta Ezequiel, e Deus fala: Ezequiel, você precisa entrar no meio do meu povo, você precisa ir para o meu povo, você precisa profetizar para o meu povo. Não importa se eles irão ouvir ou não, o mais importante é que você irá falar, e eles saberão que entre eles havia passado um profeta. Porém, Ezequiel, apenas se disponha, vai e fala para o meu povo. E a Bíblia fala que Deus, ele começa a explicar para Ezequiel o que acontecera para que o povo de Israel fosse achado agora escravo na Babilônia. E Deus chegou em tudo aquilo que Deus foi explicando no capítulo 2 de Ezequiel. Eu apenas resumo em uma única palavra: desobediência à palavra do Senhor. O povo andou na desobediência à palavra do Senhor, razão pela qual é que Deus permitiu que aquele mesmo povo fosse achado no cativeiro da Babilônia. O povo inimigo de Deus é que havia disciplinado ao povo de Deus. Amado, é interessante que Deus pegou no povo que era inimigo do seu povo para disciplinar o seu povo. Aleluia! Deus pegou o chicote de Deus para Israel, foi Babilônia. Deus segurou em Babilônia para disciplinar Israel. E a Bíblia fala que Deus aparece até o profeta Ezequiel agora, lá no capítulo 37 que nós falamos, porque o livro de Ezequiel, é feita de profecias. Deus usou Ezequiel para ter profecias simbólicas. Ezequiel foi um profeta um tanto quanto, se podemos dizer na nossa linguagem, um profeta um pouquinho desajustado, porque a forma que ele foi profetizando não era uma forma comum, e o povo não dava ouvido nas profecias de Ezequiel. E Deus chegou no capítulo 37 para explicar, para clarear ao profeta o que estava acontecendo, afinal de contas. E no capítulo 37 que nós lemos, a Bíblia fala que Deus, ele aparece até o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel, amado, ele fala que a mão do Senhor veio sobre ele. E o profeta Ezequiel, ele diz que o Senhor o levou pelo Espírito a um vale de ossos secos. Ezequiel, ele fala que Deus o levou naquele vale de ossos secos. E a Bíblia fala que Deus levou o profeta e o deixou no meio do vale que estava cheio de ossos, e lhe fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Amado, a Bíblia fala que Deus apareceu até o profeta Ezequiel e levou ele até a um vale de ossos secos, por visão. E a Bíblia fala que Ezequiel, na visão, ele viu que Deus abandonou ele, ou seja, deixou ele lá no meio do vale de osso. E Ezequiel, ele fala que ele andou sobre o vale. Ezequiel, ele fala que ele andou naquele vale que tinha numerosos ossos.
E a Bíblia fala que a palavra do Senhor veio até o profeta Ezequiel perguntando: Ezequiel, poderão viver esses ossos? E Ezequiel ele falou: Senhor, tu sabes. Senhor, tu bem sabes, só o Senhor sabe. E a Bíblia fala: disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, amado, Ezequiel ele foi explicando a visão que Deus havia lhe mostrado. E tudo isso, irmãos, Deus ele queria mostrar para o profeta Ezequiel o estado da nação de Israel, o estado caótico pelo qual Israel estava. Amado, na visão de Deus, Israel estava conforme um vale de ossos secos. Na visão de Deus, amado, Israel, ela estava como um vale de ossos. Quando as pessoas olhavam para Israel, as pessoas diziam que Israel não tem mais solução. Quando as pessoas olhavam para a nação de Israel, quando os babilônicos olhavam para os israelitas que trabalhavam para eles, eles diziam: vocês serão eternamente nossos escravos, porque a vossa nação já não tem mais solução. Eles falavam que o vosso Deus vos esqueceu, o vosso Deus já não se lembra de vocês, e vocês estão riscados do nome de Deus. As pessoas zombavam de Israel. As pessoas zombavam de Israel porque o povo de Deus estava em ruína. Não havia esperança para Israel, não havia volta para Israel. Até que um dia Deus ele disse: não, ainda há uma esperança, ainda existe uma esperança. E a esperança de Israel apareceu no meio do vale. Aleluia! A esperança de Israel apareceu no meio do vale. Amado, muitas vezes a nossa vida será achada desse jeito, conforme a vida de Israel estava. Muitas vezes, amado, a nossa vida, em cada área da nossa vida, vai ser achada deste jeito. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: não, já não tem mais solução. Vão dizer: não, deste jeito já não há solução. Deste jeito parece que o Deus dele o abandonou. Deste jeito parece que já não há mais solução. Mas no meio do vale, Deus irá aparecer na tua vida, irá dizer: ainda existe uma esperança. Se você acredita, glorifica o nome do Senhor. Amado, a Bíblia fala que Deus aparece para o profeta Ezequiel para dizer: Ezequiel, ainda existe sim uma esperança. E Deus começa a confundir a mente de Ezequiel. Deus começa a levar Ezequiel para lugares que Ezequiel não estava entendendo. E com esse texto de Ezequiel 37, nós começamos a aprender algumas lições que o texto vai nos dando. E quando nós vamos ver, irmãos, a primeira lição que nós podemos ver, lá no versículo 1, diz assim: veio sobre a minha mão a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Amado, a parte A do primeiro versículo do capítulo 37, estamos a ver, a primeira lição que nós aprendemos é que o profeta Ezequiel, ele deixou-se levar por Deus. O profeta Ezequiel, ele deixou-se levar por Deus naquela visão. Estamos a ver, amado, estamos a ver com isso Ezequiel a mostrar uma sensibilidade. Amado, se nós queremos
você precisa deixar se levar por Deus. Você precisa permitir que tu venhas ter uma sensibilidade por Deus. Quando você endurece o teu coração, amado, você está a longos passos atrás para a restauração na tua vida. Ezequiel, ele mostra-se disponível. Ezequiel, ele se disponibiliza para entrar na visão, para ser com Deus. Ele mostra a sensibilidade. Deixou-se levar por Deus. Aleluia. Ele deixou-se levar por Deus. E o mesmo versículo nos mostra que o profeta Ezequiel, ele foi para um lugar onde ele não quis ir. Ele foi para um lugar aonde ele não escolheu. A Bíblia fala, amado, que na visão, Ezequiel, ele viu que Deus o levou em um vale. Aleluia. Estamos vendo que Ezequiel, ele não escolhe aonde ele quer ir. Porque, amado, quando nós queremos restauração, precisamos saber que não somos nós que vamos escolher, mas é Deus que vai escolher os caminhos, os métodos. Aleluia! A Bíblia está nos mostrando que Deus, ele leva o profeta para um lugar, para um vale. Amado, o teu, a esperança que você tanto quer, a restauração que você tanto quer, amado, vai passar para um caminho chamado vale. Aleluia! Se nós queremos uma restauração na nossa vida, precisamos entender que nós enfrentaremos um lugar chamado vale. E a Bíblia fala aqui, Ezequiel, ele foi naquele vale, ele foi para o vale, porque Deus havia o levado no vale. Ninguém quer ir para o vale. Ezequiel não quis ir para o vale. Mas só que a esperança de Israel se achava também no vale, passava pelo caminho chamado vale. Aleluia! E quando nós falamos de vale, nós podemos falar de uma situação que você não consegue dominar na sua vida. Ezequiel, ele nos ensina que devemos ter uma sensibilidade diante de Deus. Aleluia! Aleluia! Ezequiel, ele deixou-se levar. Deus deixou ele. E a Bíblia fala assim: me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E outro princípio que nós podemos aprender é que Deus, a Bíblia fala que Deus levou o profeta Ezequiel para o vale, e Deus deixou o profeta Ezequiel no vale. Aleluia! Deus foi com o profeta Ezequiel no vale, e o profeta fala que Deus me deixou no vale. Quer dizer, o mesmo Deus que foi conosco, ele nos deixa no vale. Só que nós precisamos aprender a entender o português, que existe diferença entre deixar e abandonar. Quantas vezes você já deixou o teu filho na creche? Quantas vezes você já deixou o teu filho na escola? Não significa que você o abandonou. Eu pensei que a igreja ia glorificar. O facto, amado, de Deus te deixar no vale, amado, você precisa entender comigo que não significa que Ele te abandonou. Se Ele te deixou, é porque o mesmo Deus tem a responsabilidade de vir te arrancar do vale. Aleluia! Se fosse no Namíbia, já iam partir pelo menos uma cadeira. Amado, a Bíblia fala que Deus levou o profeta lá no vale e deixou o profeta lá. Amado, quando eu entendo esse termo Deus deixou, não significa abandono, mas quer dizer disciplina. Deus quer mostrar, quer ensinar o profeta Ezequiel no vale. Amado, o nosso ensinamento muitas vezes irá ser, nós vamos aprender em Deus, é do vale, é dentro do vale, aonde nós iremos aprender a nossa disciplina. Amado, passa no vale em nome de Jesus. Aleluia!
você passou num problema, depois você disseste, poxa, esse problema mesmo me ensinou, já? Esse problema mesmo me ensinou, já? Esse problema mesmo, pai, até pensei que Deus não estava comigo. Não, amado, quando Deus te deixou no vale, não significa que Ele te abandonou. Ele sabe que às 12 horas eu tenho que buscar o meu filho, que eu deixei no vale. Aleluia, amado, quando você fica no vale, amado, permanece só, fica só sensível no vale, vá só no vale, porque o mesmo Deus que te levou no vale, Ele um dia vai se levantar e vai se lembrar de você. Sabe por quê? Porque existe um memorial de Deus para a tua vida. Se você crê nessa palavra, glorifica o nome dele. Oh my God. Amado, agora a Bíblia fala aqui, o profeta Ezequiel, no versículo 2: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Amado, estamos a ver agora outro princípio, que a Bíblia fala que Deus deixou o profeta Ezequiel andar sobre o vale, sobre o vale, sobre o vale. Amado, a palavra sobre não quer dizer por baixo, não está por baixo, é sobre. Sobre está em cima, na superfície. A Bíblia, amada, a Bíblia quer dizer que Deus me deixou andar sobre o vale. Você não entendeu? Eu disse, Deus me deixou levantar sobre o vale. O que é que eu quero te explicar? Abre um pouquinho a mente, amado. Eu quero te dizer que Deus irá te levantar para você andar sobre os teus problemas. Oh, aleluia! Eu estou a dizer que vai existir problema na sua vida, que você vai andar sobre o vale, sobre o vale, sobre. Você estará andando em cima dos problemas, em cima dos seus problemas. Meu Deus! Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Aleluia! Amada, a Bíblia está dizendo que o profeta, ele disse que eu depois vi o mesmo Deus que me deixou no vale. Eu agora estou me vendo que Ele está permitindo que eu ande sobre o vale. Veio o primeiro vale, eu andei por cima dele. Veio o segundo vale, eu andei por cima dele. Quer dizer, os vales ficaram debaixo do pé do profeta. Agora o profeta está dominando o vale, está dominando o vale. Sabe por quê? Porque ele foi sensível, ele aceitou andar com Deus. Aleluia! Então ele andou sobre o vale. E Deus quer nos levantar. Deus, nesta noite, Ele quer levantar homens e mulheres disponíveis para andar sobre o vale. Aleluia! Disponível. Amado, a questão aqui é disponibilidade. Se você não está disponível, por favor, sai de lado. Se você não está disponível, por favor, deixa o caminho. Existem pessoas que os problemas deles já lhes conhecem. Existem pessoas que o problema deles já lhe conhece. Conhece como? Já sabe os métodos que ele usa para resolver o problema. Amado, é noite de mudar de método. Não são os teus métodos, mas são os dele. Aleluia! Para você resolver os problemas, você não está vendo que os teus problemas até sorriem de você. Ele fala, eu já sei como é que ele vai resolver. Eu já sei que ele vai no Quimbanda. Eu já sei que ele vai para o hospital. Eu já sei que ele vai chamar o tio do nome. Ele vai chamar o tio do Cubão. Vai chamar o tio da Ganda. Vai chamar o tio de não sei aonde para resolver esse problema. Mas nesta noite, amado, Deus está te chamando para você andar por cima dos seus problemas e mudar o método pelo qual você vai resolver os problemas. Amém? Para de resolver do teu jeito. Para. Amado, não é para você resolver do teu jeito. Não é para você resolver. Porque quando você tenta resolver do teu jeito, assim como Israel tentou por várias vezes resolver do seu jeito, eles foram se afundando a cada vez mais.
Aleluia. Amado, o teu problema tem que parar de te conhecer. Ele tem que saber que existe um poder que está acima dos teus problemas. Quando o problema vir, a tua vizinha vai falar: como é que você está vivendo esse problema, mas ainda estás feliz? Você fala: ei, eu estou feliz porque eu sei que aqueles que estão sobre mim, Ele me dá paz no meio dos problemas. Eu até vou passar no problema, mas só que eu não vou passar nu, mas eu vou passar sobre os problemas. Aleluia! Só que não os problemas que irão me passar. A pessoa, pastor, que os problemas entre me passam, ele vem ano, o mesmo problema, vem esse ano o mesmo problema, mas nesta noite, amado, é tempo de você se levantar e passar sobre os problemas, porque quando você passa sobre os problemas, você não vai enfrentar os mesmos problemas. Aleluia! Você não irá enfrentar os mesmos. Você vai passar passou, sobe, mais passou, sobe, mais outro. Cada problema, Deus vai te dar estrutura para você conseguir resolver. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de você. Aleluia! E a Bíblia fala que Ezequiel, ele passou sobre os problemas, sobre o vale. Ezequiel, ele passeava no vale. Antes da visão, Ezequiel não poderia ver tantos mortos, tantos ossos num só lugar. Agora a Bíblia fala que Ezequiel, ele começa a passear no vale. Ele começa a passear num lugar onde tem vários cadáveres, num lugar onde tem vários ossos secos. Ezequiel vê, é um osso de um homem baixinho. Ezequiel anda mais, é um osso de um homem, parece talvez pelo crânio dele, deve ser um alto. O Ezequiel anda mais, vê não, essa aqui pelo seu crânio é um homem de não sei aonde, mas a Bíblia fala que ele andava, ele caminhava sobre o vale. Aleluia, irmãos. Os problemas não podem nos apanhar pata. Diga comigo: Deus, a partir de hoje, os meus problemas não vão me apanhar pata, em nome de Jesus. Aleluia! A narrativa continua. A Bíblia fala, amado, lá no versículo 3: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Aleluia. Senhor Deus, tu sabes. Repete comigo: Senhor Deus, tu sabes. Mais uma vez: Senhor Deus, tu sabes. Amados, o terceiro aspecto que nós conseguimos extrair desse texto é que Ezequiel, ele respeita o poder restaurador de Deus. Ezequiel, ele respeitou, ele entendeu consigo mesmo que o único que restaura é Deus. Aleluia. Deus chegou até Ezequiel e falou assim: Ezequiel, olha ao teu redor. Ezequiel começou a ver muitos cadáveres. Ezequiel, ele começou a ver ossos. Não, a Bíblia fala que os ossos não estavam muito secos, não. Ele vai no grau superlativo. Ele fala que os ossos estavam muitíssimo secos. Em outras versões, os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam super, hiper, mega secos. Não sei qual é outros termos que vou usar mais na língua portuguesa. Eu acho que até aqui acabei. Mega seco. Aleluia. A Bíblia fala que o profeta, ele olhou. Agora a questão que Deus lhe faz é essa: podem viver esses ossos? Ezequiel ficou pasmo. Peraí, esses ossos viver? Esses ossos que estão muito sequíssimos, poderá viver? Na resposta de Ezequiel, quando ele fala: Senhor, tu sabes, que nós resumimos nessa palavra, respeitar o poder restaurador de Deus, vamos encontrar duas coisas.
Primeiramente, Ezequiel, ele pensou consigo mesmo que, humanamente falando, era impossível. Humanamente, na mente do profeta, ele olhou para as suas capacidades. Não é possível. Então, para não dar bandeira, sabes? Para ele não duvidar, Ezequiel, ele estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Agora, a segunda coisa que vai acontecer é, Ezequiel, ele confia a responsabilidade a Deus. Porque, amado, existem coisas na nossa vida que nós não conseguimos resolver. Não é para você inventar, entrega para Deus. Ezequiel, ele olhou, não, com os meus métodos não vai dar, com os meus princípios, Deus, até aqui estou limitado. A minha visão, a minha ótica, ela é tão limitada que, Deus, Tu sabes. Ele entrega a responsabilidade total para Deus. Amado, quais são as situações que você passa na vida que vocês bem sabem que não vai conseguir resolver, ainda assim você tenta resolver? As situações que estão fora do teu controle, entrega para Deus, porque Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. O possível, Deus te dá capacidade para você realizar. O possível, as coisas possíveis, Deus pode te dar a capacidade para você criar. Mas existem coisas que no Novo Testamento são chamados de segredos messiânicos. São coisas de Deus, são coisas que você não consegue resolver. E a Bíblia fala que Deus chega até o profeta: filho do homem, podem viver. Ele diz: Senhor, Tu sabes, porque eu sou humano, eu sou limitado. Estou a parafrasear, eu sou limitado. Humanamente falando, Deus, não é possível um osso que está vivendo aqui há não sei quantos anos tornar a viver. E ele entrega a responsabilidade a Deus. Amados, os nossos problemas não dependem da opinião dos homens. Existem alguns problemas na nossa vida que vão ser resolvidos por causa de Deus, quando nós dependermos piamente em Deus. Quando você entregar totalmente, falar: Deus, esta situação eu já experimentei, já arranjei todos os métodos, mas é mentira. Todos os métodos de ensino que eu aprendi lá na escola, no MIC, né? Metodologia de investigação científica, já investiguei, já naveguei. Senhor, é mentira, não estou a conseguir. Então, mas você tem que chegar numa conclusão dizendo: Senhor, Tu sabes. Aleluia. Porque o profeta, amado, ele não quis diminuir ou baixar o nível de execução de Deus. O profeta, ele sabia que Deus, ele podia todas as coisas, mas só que ele nunca viu aquele milagre, ou aquelas proezas, nunca viu. E a Bíblia fala que o profeta, ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. E a Bíblia vai nos dizer lá no versículo 4: disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amado, aqui vamos aprender também um princípio: que não há restauração sem esse elemento aqui, palavra do Senhor. Nunca haverá restauração em uma família se não haver no centro a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, amado, é a chave mestra para a restauração em uma família. A palavra do Senhor é a chave mestra para a reconciliação em uma nação. Não há restauração, nunca haverá avivamento em uma nação, em uma família, em uma pessoa,
não passar pela palavra do Senhor. Aleluia. O profeta, Deus chega até o profeta e fala: profetiza a esses ossos secos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E eu comecei a me perguntar: agora osso também tem ouvido? Os ossos também têm ouvido? Porque a lei que o profeta recebe é esse: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Esqueleto, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. O osso também ouve. É mistério, né? Acho que temos que investigar um pouquinho mais sobre isso. Osso também ouve. E hoje eu investiguei sobre essa questão mesmo, que afinal existem 3 ossos. Os ossos mais pequenos que existem no corpo humano encontram-se ali nos ouvidos. O nome agora esqueci, mas são 3 ossos pequenos que habitam ali nos ouvidos. E a Bíblia fala que aqueles ossos tiveram de ouvir a palavra. Por isso, é o que eu disse assim: existem alguns problemas que já conhecem algumas pessoas, assim também existem alguns problemas que têm ouvido na nossa vida. Quando nós começamos a colocar a palavra do Senhor no meio da nossa casa, os problemas vão ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Assim como aquele filme aí, Quarto de Guerra. Aquele filme fala que há uma mulher que ela se encontrou, se deparou com a palavra, e quando ela foi na sua casa, ela voltou bem irada. E o filme conta que aquela mulher chegou na sua casa, abriu as portas, abriu as janelas, e ela começou a declarar a palavra de Deus para os demônios saírem. E o filme conta que os demônios saíram, a família daquela mulher nunca mais foi a mesma. E nesta noite, amado, os teus problemas, eles têm ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Por isso, se levanta e começa a profetizar para os teus problemas. Aleluia. Começa a profetizar sobre os teus problemas. Se você se calar, amado, sobre os teus problemas, os problemas não irão parar. Há pessoas que falam: não, mas Deus sabe que eu estou a viver nesse problema. Deus sabe que eu estou a passar nesse problema. Sim, Deus sabe, mas a palavra-chave de Deus é: profetiza aos ossos secos. Aleluia. Deus já deixou uma palavra-chave: profetiza aos ossos secos. E os ossos vão ter ouvido, os ossos vão dar ouvido. E a Bíblia fala, amado, que assim quando o profeta profetizou, de repente ele começou a ouvir ruídos, de repente ele começou a ouvir barulho dos ossos. Eu imagino Ezequiel lá no meio daquele vale, ouvir barulho daqui, da colar, porque eram os ossos que estavam ouvindo a palavra do Senhor. Amado, quando você se levantar e começar a profetizar a favor desse teu problema, você irá ouvir barulhos. Aleluia. Você vai ouvir barulhos de resolução. Você vai ver que aquele problema que você não conseguia resolver, daqui a pouco você está resolvendo. Você vai ver que o problema que você tinha com os seus familiares agora está se resolvendo. Por quê? Porque você está profetizando. Aleluia. Em meio aos problemas, não se cale, profetize. Em meio aos problemas, amado, se levanta como Ezequiel e começa a profetizar, começa a usar a palavra de Deus. Começa a usar a palavra de Deus. Só haverá restauração com a palavra de Deus. Israel só ia voltar ao normal se ele utilizasse a palavra de Deus. Por isso é que Deus chegou até o profeta e disse assim: profetiza, usa a palavra. Profetiza, diz assim: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Se você está entendendo, diz glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 6. Ou seja, versículo 7. Então veio a palavra do Senhor. Ou seja, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Repita comigo: cada osso ao seu osso, cada osso ao seu osso, cada osso ao seu osso. Amada igreja, noiva do Cordeiro, oh meu Deus, a palavra que vem da parte de Deus para mim e para você é que cada osso já conhece o seu osso. Para de acompanhar o osso do outro, não inveja o osso do outro, não. A questão que fica: será que o osso que você quer se conectar com ele é o teu osso? Aleluia. Se fosse na mídia, um irmão ia se levantar e ia meter dinheiro aqui no meu bolso. Mas como aqui é Benguela, ainda não fizemos isso. Aleluia. O osso que nós queremos nos conectar, será que é o nosso osso? Porque a palavra aqui está dizendo que então eu profetizei, cada osso com o seu osso. O barulho que ele ouviu, amado, parece que os ossos, pastor, tinha eletromagnético, ou seja, o eletromagnetismo estava sobre os ossos. É um osso, a falagem de um braço procurou onde é que estava o osso dele e se conectou, pá. O fêmur de um tronco procurou onde é que estava o tronco dele e se conectou, tá. Era conexão de osso, conexões ósseas. Lá no vale aconteceu a ciência da conexão óssea. Não sei se existe isso. Os que estudam a estrutura dos ombros, isso é problema deles. Então lá no vale começou a acontecer estas questões. Os ossos foram procurando os seus ossos. E nesta noite eu posso conjecturar aqui ou aplicar o osso em várias áreas da nossa vida. Você que procura marido do outro, não é o teu osso, é o osso alheio. Aleluia. Por isso, deixa o osso alheio. Fala: procura o teu osso. Não, fala para o irmão que está do seu lado: procura o teu osso. Fala: este osso, não tenha vergonha, obedece pelo menos o profeta. Esse osso não é teu. Fala: por favor, procura o teu osso. Aleluia. O dinheiro que você tem, será que é o teu osso? Porque a pessoa que até o dinheiro não é deles. Mas não é deles, então como é que está com eles? Furtaram, roubaram, bisnaram. Mas amados, a Bíblia aqui vamos aprender uma questão de honestidade. Vamos nos conectar com aquilo que tem a ver conosco. Tem que haver uma conexão com aquilo que tem a ver conosco. Então a palavra do profeta é: osso com o seu osso. Cada osso procurou o seu osso. Vamos procurar. Não inveja ninguém. Procura apenas o teu osso. Independentemente da área que você está inserido, não inveja ninguém. Se é na área social, nunca inveja ninguém. Apenas trabalha para o teu osso. Apenas procura se conectar ao teu osso, em nome de Jesus. Se é na área espiritual, do mesmo jeito, não inveja ninguém. Procura apenas o teu osso. Porque a palavra foi esta, a palavra profetizada foi esta: que houvesse conexão entre os ossos, em nome de Jesus Cristo. Aplauda e glorifica bem forte o nome do Senhor.